Fiquem agora com um resumo do próximo capítulo da novela mexicana Sortilégio. Mas antes, para ficar por dentro de tudo que se passa na novela, deixe seu like e se inscreva-se no canal. Roberto está no hospital, esperando por notícias de Raquel e da bebê. Hernan diz que Raquel está dormindo e a bebê na incubadora. Roberto vai ver a bebê na incubadora. Kátia fica sabendo por Bruno que a filha de Raquel pode morrer. Bruno diz que seria o melhor, pois o futuro daquela criança seria horrível, com uma mãe alcoólica e sabe-se lá qual pai. Kátia diz a Bruno que Maura não tem nada com Ulisses, mas que Helena ligou para ela, mulher que mora bem perto do rancho de seu tio. Kátia diz que Helena tem uma filha que estuda o tempo todo, chamada Sandra. Bruno fica intrigado e se lembra quando Alessandro perguntou de Sandra e disse a Vitória que Maria José poderia ter uma irmã gêmea. Bruno vai ao apartamento de Ulisses e diz que a filha dele já nasceu. Ulisses pergunta sobre Raquel. Bruno não fala nada. Bruno pede que Ulisses conte a ele tudo sobre a mãe e irmã gêmea de Maria José. Ulisses pergunta por que ele se importa com isso. Bruno diz que se importa por Maria José. Ulisses diz que ele não tem nada a ver com Maria José, porque ela é a mulher do irmão dele. Bruno diz que Alessandro o tirou Maria José e a presidência da empresa. Bruno quer saber da verdade. Ulisses diz que não tem mais nada para dizer. Bruno sai. Ulisses liga para Maura e pergunta o que tanto ela tem a ver com Helena. Maura diz que nada. Ulisses diz a Maura que se fazer algo com Helena pelas suas costas, não vai permitir. Maura pergunta a Kátia se Helena ligou para ela ontem. Kátia diz que sim e atendeu o telefone. Maura pergunta para quem ela disse. Kátia diz que para ninguém. Maura diz a Kátia que ela disse para Ulisses. Kátia bota a culpa em Mari. Maura reclama com Mari por ter contado isso para Ulisses. Mari jura que não fez nada e foi Kátia quem atendeu o telefone. Alessandro chega ali. Maura diz a Alessandro que ele devia procurar outra secretária. Mari jura a Alessandro e Fernando que não fez nada e quem atendeu a ligação do celular de Maura foi Kátia. Fernando diz que foi Kátia, porque ela conhece Helena e Ulisses. Alessandro questiona o que Maura teria a ver com a mãe de Maria José. Maura diz a Alessandro que Ulisses apresentou Helena para ela e logo voltou a Mérida. E a viu outra vez. E que ela quer ver Paula e Maria José. Alessandro pergunta a Maura por que não disse nada antes. Maura diz que isso não é assunto seu. Fernando repreende Kátia, pois ela é a culpada de tudo, e foi ela quem atendeu o celular de Maura e passou informações para Ulisses. Fernando diz a Kátia que ela está demitida, porque não é uma pessoa de confiança. Alessandro pergunta a Roberto como segue a menina. Roberto diz que do mesmo jeito e não tem tantas forças, mas pelo menos na incubadora não está exposta ao álcool no organismo da mãe. Raquel diz a Vitória que já não aguenta mais esse soro e quer sair dali. Vitória questiona Raquel se só se preocupa em beber e não quer saber da menina. Raquel diz que sim. Vitória diz que a menina nasceu muito pequena e pesou pouco. Raquel pergunta à mãe se soube algo de Ulisses. Vitória diz que não. Já de noite, Maura diz a Helena que esqueceu seu celular no escritório e Kátia o atendeu e disse para Ulisses. Helena pede a Maura para vir à sua casa, porque Jorge quer falar com ela. Emiliano diz a Porfírio que ele não está nada bem e acha que seria melhor ele ser internado num hospital ou na clínica de Jorge. Porfírio diz que Jorge seria capaz de matá-lo. Porfírio diz a Jorge que fez um novo testamento e ele tem que mantê-lo vivo até ver sua neta. Vitória diz a todos que é inútil fazer Raquel entrar em razão e continua rejeitando sua filha. Filipa diz que ela perde, pois todos eles receberão a menina e darão carinho. Maria José diz que ela será uma companhia para Tony. Roberto diz que vai se encarregar da menina, pois em parte foi culpa sua o que aconteceu. Maria José pergunta quando Raquel receberá alta. Vitória diz que talvez depois de amanhã. Kátia diz a Lisete que foi expulsa da empresa pelo próprio irmão. Maura chama Kátia de mentirosa porque reclamou com Mari e ela chorou como Madalena e jurou que não conhece Ulisses. Maura chama Kátia de hipócrita e diz que ela não devia ter dito isso para Ulisses. Kátia diz que já chega e só disse para ele porque achou conveniente. Maura chama Kátia de metida por se meter onde não deve. Fernando diz a Vitória que já não sabe o que fazer com Kátia. Vitória pergunta o que teve a ver com essa chamada e por que ela avisou para Ulisses. Fernando diz que não faz ideia, mas sua irmã não tem limites e só se mete em problemas. Vitória supõe de Fernando mandá-la para o estrangeiro para uma escola interna. Fernando diz que não adianta porque mês que vem sua irmã completa 18 anos e será maior de idade.
Fernando diz que está dizendo isso a ela porque precisa desabafar com alguém. Vitória diz que gostaria de ajudá-lo. Maria José e Alessandro observam o filho deles. Depois, eles vão para o quarto descansar. Alessandro diz a Maria José que a mãe dela quer vê-la, e Maura conhece ela, e Sandra tem um compromisso com Ulisses. Alessandro diz à mulher que é melhor ela não ver a mãe. Maria José diz que gostaria de saber mais a respeito de sua mãe. Alessandro diz que o intriga tudo isso, e é estranho. No dia seguinte, Raquel já está de volta à sua casa. Como sempre, arrogante e respondona, parecendo uma adolescente mimada. Ulisses diz a Helena que não é nenhum imbecil e sabe que ela tem algo com Maura e quer deixá-lo fora da jogada. Ulisses ameaça Helena de contar tudo para Porfírio. Helena diz que não tem nada a ver suas conversas com Maura e Jorge e ela continuam considerando ele. Helena diz que só ligou para Maura porque queria saber mais de Maria José. Ulisses vai falar com Jorge e diz que não vai permitir que o deixem de lado, depois que, graças a ele, Sandra está ali. Jorge questiona para que serviu ele trazer Sandra nesse estado, quase morta. Jorge pega um medicamento com uma agulha e acerta no pescoço de Ulisses, que desmaia. Helena se preocupa. Roberto vai até o apartamento de Ulisses, mas a empregada diz que ele saiu há 2 dias. Jorge diz a Helena que deixou o carro de Ulisses abandonado num bairro pobre. Helena está nervosa. Vitória diz a Filipa que Raquel está com um humor horroroso e vai ser muito difícil ela deixar de beber. Maura vai à mansão Lombardo e entrega a Maria José uma revista onde tem vários modelos de vestidos de noiva. Maura diz que terá mais tempo para seguir procurando uma casa para Maria José e Alessandro. Vitória fica surpresa e pergunta a Maria José por que vão mudar de casa. Maria José diz que nem ela nem Alessandro gostam de morar no mesmo lugar que Bruno e por isso irão mudar. Raquel diz a Maura que todos mantêm ela presa na própria casa e todos estão contra ela. A enfermeira vai levar um antibiótico de Raquel, mas a bruxa não quer e apenas quer beber, o que não deve. Maria José e Paula olham fotos de modelos de vestido de noiva na revista. Roberto vai ver a filha de Raquel. Hernan diz que a menina está sofrendo, já que se acostumou com o álcool que Raquel estava ingerindo. Hernan diz a Roberto que a menina é filha de Ulisses. Já em casa, Roberto diz a Vitória que procurou por Ulisses, mas não o encontrou. Roberto diz a Paula que a menina é filha de Ulisses e quer conversar com ele para ceder a pátria potestal para ele. Alessandro diz a Fernando que Bruno está sumido. Fernando diz que Bruno é um cachorro que não solta a presa por nada. Bruno observa Maria José com o filho. Bruno pergunta se ela já esteve apaixonada por ele. Maria José diz que o amor verdadeiro conheceu com Alessandro. Bruno questiona o que ela sentia por ele antes, já que dizia que o amava tanto. Maria José diz que não quer falar sobre isso e sai. Bruno diz sozinho: "Você me tirou tudo, Alessandro, mas a guerra não terminou." Alessandro diz a Fernando que Maria José tem vontade de conhecer a mãe, mas que não acha prudente. Maura chega à empresa e diz a Alessandro que viu Raquel e ele estava muito mal e ainda lhe pediu bebida alcoólica, que obviamente negou. Maura avisa Alessandro que vai deixar de vir ao trabalho alguns dias. Alessandro avisa que na próxima semana eles terão uma reunião com o conselho. Maura avisa Helena que não poderá se encontrar com ela. Helena diz a Maura que é urgente que ela venha logo. Alessandro, Maria José, Vitória, Fernando e Filipa vão à igreja combinar com o padre a data do casamento deles pela igreja e depois o batismo do filho. Bruno vai à casa de Maura. Lisete diz que ela não está e deve estar no escritório. Lisete diz que Maura teve uma briga com Kátia por causa de uma ligação que Helena fez e Kátia foi fazer fofoca. Bruno diz a Lisete que não a vê muito bem e aconselha a ir ao médico. Já de noite, Kátia conta a Bruno que Fernando a proibiu de voltar à empresa. Bruno tenta tranquilizar a moça e pede mais informações de Helena. Kátia diz que ela está casada com um tipo insuportável que tem uma clínica e Sandra está sumida há muito tempo. Bruno aparece na casa e pergunta a Roberto como está. Roberto diz que melhor. E a filha de Raquel é de Ulisses. Bruno diz que tentou se comunicar com Ulisses, que está sumido. Roberto diz que quer a guarda da menina. Bruno pergunta a Roberto o que sabe da família de Maria José, da irmã gêmea e da mãe. Roberto diz que o que sabe é que Sandra foi noiva de Ulisses e que o vô dela vai deixar sua fortuna para ela, que é uma viciadinha em drogas. Bruno fica surpreso. Roberto diz que a última vez que Ulisses falou com ele, disse que ela estava muito mal. Maria José comenta com Alessandro que daqui uns dias estarão casados e está muito contente.
No outro dia, Maria José vai visitar o pai. Ela e Paula choram muito ao ver ele. Maria José avisa que se casará com Alessandro pela igreja. Pedro se emociona, mas não poderá levá-la ao altar. Alessandro pede que Pedro não perca as esperanças, pois sairá dali. Finalmente, Maura visita Helena e vai à casa dela. Jorge conhece Maura. Maura vê Sandra em coma e fica chocada pela semelhança dela com Maria José. Jorge diz que Sandra usou muitas drogas e não vai se recuperar. Maura vê a foto de Sandra. Jorge conta a Maura tudo o que ela deverá fazer para conseguirem sequestrar Maria José. Helena diz que Maria José será milionária, viverá feliz e ela terá o amor que sempre quis. Xuxo diz a Mercedes e Gabriel que Pedro ficou muito feliz quando viu as filhas. Maura diz a Helena e Jorge que o plano deles é arriscado demais. Jorge diz a Maura que ela não vai fazer nada e apenas indicará a eles o lugar e o momento. E Maria José terá uma vida de rainha, enquanto ela se livrará de um estorvo. Maura questiona de Ulisses. Jorge diz que Ulisses é um estúpido e já se convenceu que não tem nada a ver com esse assunto. Jorge diz que deu uma grande quantia de dinheiro para Ulisses, que acabou indo para a Argentina. Paula vê a filha de Raquel, bem pequena e magrinha. Alessandro propõe a Fernando de ser o vice-presidente da empresa, mas ele nega, porque acha que esse posto pertence a Bruno. Maria José nega e diz que Bruno não merece. Fernando pede que pensem, pois isso seria uma reconciliação entre eles. Maria José diz que acha que jamais acontecerá uma reconciliação. Maria José pergunta a Alessandro por quem encarregou Maura de procurar uma casa para eles. Alessandro diz que Maura se ofereceu e não negou porque ela tem bom gosto. Maria José sente ciúmes, porque Maura ainda gosta de Alessandro e sempre procura uma maneira de ficar perto dele. Vitória pergunta a Fernando por que não quer aceitar a vice-presidência. Fernando diz que se aceitar, todos vão pensar que foi por causa dela. Fernando diz que não aguenta mais essa situação deles, viverem com seu amor escondidos, não tem um momento de intimidades e já está farto. Vitória diz a Fernando que o deles tem que terminar, porque nessa sociedade aceita que um homem mais velho ande com uma jovem, mas não ao contrário. Fernando diz que não se importa. Vitória diz que tem muitos problemas e pede que por favor que ele entenda, porque ela quer paz, tranquilidade. Fernando pergunta se há um problema para ela. Vitória pede para eles pensarem que foi um momento, um sonho maravilhoso. Fernando diz que não quer. Vitória diz que quer isso. Helena diz a Jorge que Maura não está convencida e tem medo e sabe bem pouco sobre eles. Maura já está de volta à sua casa. Bruno pergunta onde ela esteve. Bruno pede que Maura diga no que ela e Ulisses estão metidos e o que aconteceu com a gêmea de Maria José e Ulisses. Maura diz que não sabe de nada. Bruno a enforca e pede que ela diga tudo. Maura diz que há uns tipos que querem sequestrar Maria José e são a mãe dela e o marido. Fernando chora por ter terminado sua relação com Vitória. Filipa diz a Vitória que eles podiam ter continuado assim. Vitória diz que ele sofre e foi melhor terminarem. Além do mais, ele é jovem, com sonhos que podem realizar. Bruno diz a Maura que ela devia estar feliz, pois até que enfim se livrará de Maria José e terá Alessandro todo para ela. Maura questiona se alguém descobrir. Bruno diz que se encarrega de tudo, mas o intriga. Ulisses terá aceitado uma viagem para a Argentina, quando está em jogo uma fortuna.